Vira para frente porque a prova é individual. Pega uma folha em branco e tenha foco. Quem já ouviu isso alguma vez na vida vai se reconhecer nesse vídeo, porque hoje a gente vai falar da prova. A prova que é individual, embora você esteja em uma sala lotada de pessoas, com o professor à frente, com barulho em volta, com alguém com capuz na cabeça, a prova é individual. E nem sempre a gente consegue perceber isso com clareza e com chamado de alma. Essa fala da prova, da gente se estar em um movimento de vida, de grandes cobranças, também envolve o outro, envolve o que está em volta. Nem sempre a gente consegue se conformar em estar em um caminho de despertar e estar gritando em um deserto de pessoas que não querem ouvir, que não têm a mesma percepção que nós, e nós nos sentimos lesados e coagidos, e muitas vezes freamos a nossa vida em consequência disso, para continuar acompanhando o movimento do que está em volta. Isso faz com que a gente ative algumas coisas aqui que estão no nosso subconsciente relacionadas às nossas escolhas. Porque o que é uma escolha, afinal de contas? É perder, é morrer para alguma coisa. Quando nós escolhemos avançar, quando a gente escolhe expandir a nossa consciência e entrar em um caminho diferente, nós estamos morrendo para outras coisas. Nós estamos morrendo para um emprego antigo quando a gente vai para um novo, a gente está morrendo para uma amizade antiga quando a gente muda de círculo, mas entender sobre isso transforma a vida no ponto em que eu entendo que se eu não morrer para alguma coisa, eu não avanço para outra. Sobre isso, a gente precisa de saber como caminhar, e é isso que eu vou te falar nesse vídeo, como caminhar, como soltar, como entender esse movimento com uma palavra muito forte. Uma palavra que, quando vista sem o véu, revela muitas coisas. Você deve já ter ouvido falar em João, deixa eu pegar certinho aqui, 12, 7, capítulo 8. Tem uma fala de Jesus muito interessante que a gente vai tirar o véu dela e vai conectar de uma forma muito clara, como você nunca viu. Deixai-a para o dia da minha sepultura e o guardou, porque os pobres sempre os tereis convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que isso quer dizer? Os pobres sempre os tereis convosco. Um dos véus que a gente pode tirar disso é exatamente o exemplo que eu dei. O quanto você está freando a sua vida para não escolher. O quanto você se pune, se poda e não avança para poder ficar em um caminho onde as pessoas que você tem relação, as coisas que você tem, estão neste nível de consciência. A gente faz isso a nível subconsciente. O nosso corpo, o nosso ser grita por conforto, grita por não alterar bruscamente, para não ter que morrer para nada. O primeiro passo para a gente caminhar em direção ao crescimento é aprender a soltar. E isso depende do quanto você entende que, ao soltar, você vai perder. Você vai perder nessa caminhada. E você não vai conseguir entender o que você vai ganhar com isso. Por mais que você olhe, por mais que você projete, por mais que você tenha ideia do quanto é maravilhoso crescer, do quanto é maravilhoso despertar sua consciência, avançar para um outro nível de entendimento, você vai tender a ficar, porque você não quer morrer para alguma coisa, você não quer perder nada. Seu ego não quer soltar nada. E esse caminhar de entender que os pobres, e nesse caso os pobres, eu vou trazer para vocês a visão de um véu que eu tirei para isso, na minha vida, que pode te ajudar, são todas as pessoas que não estão prontas no caminho para enxergar. Por isso que no começo eu dei um exemplo da sala de aula. Quando a gente consegue trazer uma didática para visualizar, dentro da sua sala da vida, você tem um professor que te coloca em desafios, te direciona, te orienta, te pune, e nem sempre parece justo. Você tem o coleguinha do lado, que é um com capuz na cara que quer se esconder, mas está do seu lado, o outro que quer te cutucar, o outro que quer conversar com você, o outro que quer dividir o lanche com você, com interesse. Mas você tem a sua cadeira, a sua folha, a sua prova. Tem alguém querendo colar, tem alguém querendo pegar a sua caneta, mas você tem a sua cadeira, a sua folha, a sua prova. E aí, quando você vai fazer a sua prova, você vai colocar no campo ali, você vai colocar
para dentro daquela folha tudo que você sabe, você pensa, não, mas eu não posso colocar isso porque eu vou ser julgado, eu vou errar, eu vou tirar uma nota menor, eu vou conseguir um resultado menor. Você não quer morrer para nada. A gente não quer morrer para as nossas relações, para as nossas coisas, mas isso nos amarra. E quando a gente entra num movimento de querer arrastar todo mundo, de querer colocar todo mundo dentro dessa mesma visão, dessa mesma prova, não dá certo, porque cada um vai ter a sua prova, o seu momento. Por mais que você seja o outro, por mais que você entenda que se ele não caminha, muita coisa vai impactar, inclusive para você, todos somos um, e esse conceito é muito profundo, não tem como você arrastá-lo. Essa é uma porta que a pessoa só consegue abrir para dentro, de dentro para fora. Por mais que você bata nela, você não vai conseguir arrebentar essa porta. Os pobres sempre terei convosco, mas a mim nem sempre terão, é valorizar o que você está gritando nesse momento de essência. E quando a gente faz isso, a gente busca primeiro isso, você arrasta por consequência e não por puxar com a força do seu braço. Você não tem que puxar ninguém nem nada com a força do seu braço. As coisas acontecem. Quando você se preocupa em ser o caminho, em preparar um caminho, de entender isso, de ter compreensão com o momento de cada um que está à sua volta, você arrasta. Por consequência, quem tem que arrastar? Porque nós temos na nossa vida, na nossa prova, exatamente as feridas emocionais que nós colocamos em nós. Você tem na sua vida as suas feridas, ou seja, você atraiu para a sua vida, e quando eu falo atrair, eu não estou falando aqui nessa questão do campo energético, isso envolve outras coisas, estou falando de coisas práticas também. Emoções, sentimentos geram ações, e ações vão gerar os resultados. Você colocou para a sua vida as suas feridas, você está colocando dentro dela as suas feridas. Enquanto você não cura as feridas, você não avança. Mas quando você cura as feridas, você perde. Você perde. Você perde o que estava nessa ferida antes, nesse conjunto antes. Então, se os seus relacionamentos estão mudando, se as coisas estão caminhando e você inconscientemente está se prendendo, você já conseguiu ter uma visão disso, isso é ótimo. Você identificou a ferida. O que no outro eu trouxe para a minha vida porque é próximo de mim? O que nessa situação de vida eu estou colocando que é próximo de mim? O que isso precisa de me ensinar? Reconhecer isso é o único passo que você consegue dar para avançar. Nossa, Juliana, mas eu não consigo fazer mais nada. Reconhecer isso é o único passo agora que você consegue dar. E ao reconhecer, o que é reconhecer? É olhar e ver de novo, é reconhecer, revelar. Você consegue identificar o quanto você se segurou no caminho e está se segurando neste momento para avançar. Essa é uma caminhada solitária. O despertar de consciência, ele traz esse sentimento de estar perdido em um movimento muito maior. E isso precisa de ser assim. A prova é individual. Você vai ter que passar por isso. E é no silêncio que as respostas vêm. O próprio silêncio é a resposta. Então, as transformações em silêncio que você está vivendo na sua vida, a ausência de resposta e essa angústia, são também uma resposta do seu corpo, da sua química, do seu estado de ser até hoje, gritando para você onde ele quer estar. Por que isso acontece? Sabe o dia que você acorda de manhã, né? Num dia anterior você falou, vou transformar minha vida, hoje eu vou ler tal coisa, vou fazer tal curso, vou desconectar do fulano, vou fazer tudo isso, e aí você se proporciona novos sentimentos, novos pensamentos que vão em direção a um estado de ser diferente do que você tem, e acorda no outro dia de manhã e sente, nossa, mas meu Deus, mas cadê esse estado que eu estava acostumada? O dia está estranho. Sabe o que é isso? Esse movimento de insegurança que você está buscando é a sua química, é o seu estado de ser, é o seu corpo falando: cadê a insegurança que estava aqui? Cadê a ansiedade que estava aqui? Eu não sei quem eu sou sem isso. Juliana, você falando assim, parece que eu gosto de sofrer e não é por aí. Deixa eu te contar uma coisa. O seu estado de ser foi construído.
Para você, ele é o conhecido e você vai buscar isso inconscientemente. Você vai buscar essa sensação. E aí, ao acordar e se sentir dessa forma, aí já vem uma insegurança. Não, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que que isso acontece? Como isso acontece em você? Falou, nossa, ai, ainda bem, veio aí aquele sentimento, aquela liberação de substâncias químicas que eu estou acostumada. E aí você vai levando o seu dia, assim, uma luta interminável contra isso. Mas é o caminho. Você não tem como se desintoxicar, literalmente, desse estado de ser. Se desligar isso e criar um outro hábito, criar um hábito de ser outra coisa, de ser diferente, de avançar de uma maneira diferente, se você não passar por essa prova individual. E não vão junto com você. As pessoas não vão junto com você. O que você tinha, você vai precisar escolher. E a escolha não necessariamente tem que ser você pegar o celular e falar assim, fulano, é assim, agora, a partir de hoje, tal, gente, ou, ó, tô saindo do emprego. Não é sobre isso. É um movimento natural. Quando você muda seu estado de ser, as coisas que você não tem mais uma compatibilidade vão se repelir de você, elas vão se afastar de você. Pessoas, coisas, tudo vai. Porque o que mudou foi você. E caminhar sobre isso não é simples. Vamos fazer um exercício nesse momento. Aproveita, já curte o vídeo, que é muito importante para o canal, para entregas. Se você não me segue aqui, me segue no canal. Vamos fazer um exercício de consciência. Se você quer identificar exatamente o que você não está mudando em você e sente que quer mudar, existe um movimento consciente de busca que acontece em você, comece a observar o que você tem repetido na sua vida. E eu não estou falando só de hábitos, eu estou falando de relações, os sentimentos de conexões que você tem com as pessoas, o que está se repetindo para você. Tudo isso vai se apresentar como feridas que você precisa de curar para avançar. E ao curar, você vai perder. Vai ser dessa forma, não tem como ser de outro jeito. Você não consegue se transformar, mudar o seu estado de ser, sendo a mesma coisa, recebendo as mesmas coisas. E as coisas vão se afastar de você por pura incompatibilidade do que está alinhado na sua frequência, do que não está. E quando eu falo frequência, eu estou falando de uma maneira geral, mas de um aspecto muito simples, o sentimento vai criar a sua ação. Isso é uma coisa que qualquer nível de consciência consegue entender. Isso vai movimentar tudo que está em volta de você. Essa jornada é doída quando a gente olha. Eu passei por isso e eu posso falar de dentro, não sobre. O que eu estou falando para você é que não é sobre, é de. Essa jornada ela é dolorida, mas ela é incrível. Só que ela não consegue acontecer enquanto você não percebe que você não vai ter controle do inesperado, que você vai ter controle do que você é percebendo agora, do que você sente. Por isso que muita gente foca em abundância, foca em resultados, o carro, casa, carro, apartamento, né? Foca nisso e não consegue. Porque foca nisso sem querer largar tudo que tem a ferida que ela trouxe para a vida dela e não vai avançar, não adianta, não vai avançar. Não é sobre você ligar amanhã, mandar fulano embora de casa e largar tal coisa, não é sobre isso, é aqui, ó. Qualquer movimento que você faça aqui, você já mudou a sua vida. Se você está vendo esse vídeo para começo de conversa, você já está nessa jornada, senão você não tinha caído nesse vídeo, certo? Agora, o soltar tem muito mais a ver não com tomar uma ação com alguma coisa, mas tomar uma atitude de dentro. Entende? No Clube Maestria Consciente eu aprofundo muito isso, com grande potencial. E eu quero que você fique com essa frase hoje. Os pobres sempre terei convosco. Você não vai mudar ninguém da sua sala de aula. Você vai mudar a si. E é mudando a si que você altera tudo que está fora, enquanto parte do todo, enquanto fragmento do todo. A próxima consciência de você, o que está
perto de você, o que está conectado com você, vai estar de acordo com a ferida que você tem, com o que você coloca. E é isso que eu preciso, que eu quero muito que você entenda. Eu estou levando para você exatamente o que eu gostaria de ter recebido com todo o amor do meu coração. Porque é muito difícil esse caminhar sozinho. Essa mudança, essas coisas que a gente não consegue entender e principalmente o silêncio que corta. O silêncio que tira todo o barulho da vida e traz uma ausência de respostas, mas o silêncio é a resposta. Helena Blavatsky tem uma frase que eu amo, que eu vou trazer para vocês. Quando deixar de ouvir os muitos, poderá divisar o um. O que ela quer dizer com isso? Para. Para de tentar controlar o que está em volta. O que está fora de você vai ser parte de você à medida que você se transforma aqui dentro. Então, aceite o silêncio, aceite os movimentos, entenda que você vai perder, escolhas são perdas, mas também são ganhos. As escolhas estão presentes na sua vida para te transformar. Então, o primeiro passo de hoje é: entenda exatamente quais são as suas feridas. Abrace isso. E é a partir dela, transcendendo isso, que você consegue avançar e levar outros com você. Não por ego, mas por consequência. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui para mim o que você achou. O link do Clube Maestria está na descrição do canal. Vou deixar aqui embaixo. Clube do Livro, quarta-feira, 20h30, gratuito. Também tem o link lá. Vem comigo, a gente se vê no próximo vídeo.